O Jack de hoje é como aquelas revistinhas de acordes de violão facilitadas. A complexidade pedante dá lugar a notas simples, que para iniciantes é a única forma de conexão com a magia da música. E o cinema pode também ser isso. Uma amizade e ponto. E talvez seja justamente nesse ponto que mora a maior beleza da ficção científica, quando ela decide não impressionar, mas acolher. I need you to come with us. I am a teacher at Grover Cleveland Middle. The sun is dying. Precisamos conversar. Devoradores de Estrelas. Adaptado do livro de Andy Weir, o filme se passa em duas linhas temporais que interconectam um desmemoriado astronauta que tem a missão de salvar o Sol, um professor de ciências e uma espécie de alienígena que se assemelha a um caranguejo em forma de pedra. Misture mutualismo, experiências em conjunto, comédia e drama no ponto certo e teremos o nosso filme. A direção aqui é dos roteiristas e produtores do genial Homem-Aranha através do Aranhaverso. Phil Lord e Christopher Miller conduzem um filme que muito se parece com o estratagema organizado por Christopher Nolan em Interstellar, mas com pontos de ápice e confluência de tom extremamente diferentes. E aqui, quando eu trago o Interstellar, não é para competir, é para dialogar. Assim como o filme estrutura suas linhas temporais, eu também organizo essa fala em camadas que se atravessam. Enquanto um se sustenta por transformar a experiência cinematográfica numa tentativa de traduzir o conceito de buraco de minhoca em algo para maiores, mesmo sendo claramente simplória a explicação, o outro, Devoradores, investe na simplificação das melhores notas. Se você é um iniciante no quesito sci-fi, meu amigo, esse filme é para você. E isso não é diminuição. Isso é a porta de entrada. A direção não lhe subestima, nem lhe chama de idiota. Apenas promove didaticamente o que seria o começo de uma jornada científica, com elementos que variam de uma comédia bem executada ao altruísmo que só se promove de forma sincera na convivência. E convivência aqui é a palavra-chave. A fotografia aqui abriu o que há de melhor no cinema. Sabe, é quando, como um leigo em alguma faceta da vida, você se encontra em situações não confortáveis, mas convidativas para o aprendizado. É quase como não tão difíceis ou insuportáveis, mas com algumas saídas depois do esforço. Eu sinto que é como aprender um novo idioma. Primeiro você estranha, é um fato, depois reconhece padrões e quando percebe, já está se comunicando, já está falando, independente do seu entendimento. O fato é que o espaço é retratado aqui como vasto e hiperbólico, mas é reconhecível depois do tempo. Pensa, uma escolha humana ou estrangeira pode salvar o nosso pequeno universo. E talvez essa escolha não seja só externa. O filme não é sobre a missão, mas sobre se salvar a própria pele, ser mais importante com a amizade construída. Ou melhor, sobre como entender o que significa salvar a própria pele, quando você já não é mais o mesmo. A trilha sonora para mim é impecável. Mesmo intrusiva em alguns momentos, ela quer te emocionar de forma manipulativa, mas por sorte dela e nossa, se mostra funcional. É quase um erro calculado. E quando funciona, funciona. Porque já estamos envolvidos demais para resistir. A montagem usa dos flashbacks para filosoficamente e narrativamente transformar o nosso protagonista em dois. Enquanto no espaço ele é alguém, quase um outro alguém que se esmera em achar soluções, na Terra é quase um alter ego das próprias potencialidades perdidas.
O astronauta desmemoriado e o professor de ciências são a mesma pessoa, mas com diferenças deterministas claras. E talvez seja aqui que o filme começa a revelar sua camada mais interessante. Alguns com certeza irão reclamar da primeira hora, mas a recompensa da progressão deixará o filme em ótima perspectiva. É fato que o filme se estende em sua conclusão, mas nada que retire o brilho. O roteiro é bem esperto aqui. O que é dito cientificamente de um astrofísico para um astrofísico em Interstellar, que logo denuncia uma expositividade babaca, descuidada e arrogante, é transposto para uma tentativa de comunicação entre um alienígena e um ser humano. E isso muda tudo. Além das diferenças óbvias, o roteiro ainda aponta para uma possível superioridade tecnológica dos humanos em algumas áreas. E isso é brilhante, pois constrói ainda mais, muito mais, o conceito de mutualismo entre diferentes. Percebem? Mas percebem também que essa troca vai além da ciência. Isso sem falar na mistura de gêneros que está quase perfeita aqui. Se o que interessa na superfície é a missão de salvar o Sol do descalor dele, rapaz, descalor? Será que existe essa palavra? Enfim, e consequentemente no salvamento do planeta azul, que seria de antemão a maior carga dramática num filme de desastre, o que se observa aqui é um ajuste delicado em um prédio filme que se constrói através do afeto em sua parte mais profunda. E é nesse ponto que o filme vira outra coisa. O filme lida com a solidão como se cálculos matemáticos fossem manifestos da mais alta forma de comunicação. E talvez, esse alienígena não seja só um alienígena. Enfim, se tem flor, vai ter espinho. O filme, comparado ao livro, perde a informação e não ganha de forma substancial em emoção. O livro é autossuficiente nessas questões. Mas o que eu pude observar é que o filme assistido primeiro, com posterior leitura como eu fiz, eleva as duas obras, mesmo o filme se tornando mais pueril em certo sentido. Percebem? A experiência multimídia é muito melhor do que os seus, como é que eu posso dizer, seus espécimes isolados. Vamos ao elenco. Ryan Gosling é especialista em fazer rir com sua dor presepeira. Começa num grito a lá Dois Caras Legais. Deep breath. Filme de 2016 que me fez entender quem era essa pessoa de Hollywood. E isso aqui ganha uma camada a mais, porque o riso dele quase sempre vem de um desconforto interno. E termina esse filme entendendo que Drive, Blade Runner 2049 e Barbie não são pontos fora da curva. O menino Ryan tem a delicadeza quando precisa, o timing cômico quando se entusiasma e a cara de paisagem. É um fato quando o personagem pede. Sandra Hüller é a dureza das escolhas difíceis do filme. Se no livro ela é muito mais alemã, pragmática, com o mundo nas costas, na película de vilã, ou quase no livro, ela se transforma aqui numa ótima cantora. De karaokê, minha gente. Me lembra até da minha esposa, excelente voz, que ainda tem o mundo nas costas, mas que de forma precisa inspira os comandados. E talvez seja justamente essa humanização que torne suas decisões ainda mais pesadas. Por mais que a personagem do livro seja extremamente interessante, a dualidade cênica de Sandra é insuperável. Assistam essa extraordinária em Anatomia de uma Queda. You leave Daniel out of the game here. This is not about Daniel. I do not impose anything on Daniel. You made us live here, among the goats. You complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all. Your generosity conceals something dirtier and meaner. You're incapable of facing your ambitions and you resent me for it, but I'm not the one who put you where you are. I've nothing to do with it. You're not sacrificing yourself, as you say. You choose to sit on the sidelines because you're afraid.
Because your pride makes your head explode before you can even come up with the little germ of an idea. And now you wake up and you're 40 and you need someone to blame. And you're the one to blame. Jamie Ortiz é Rock. Decididamente o alienígena mais afetuoso desde o ET de Steven Spielberg. Ele é a nossa consciência gritando por conversa interna. E é aqui que tudo se encaixa. E talvez, só talvez, Rock não seja só um alienígena. Talvez ele seja aquilo que só aparece quando o barulho do mundo some. Quando não tem mais distração. Quando não tem mais plateia. Quando só sobra você e você. Porque perceba, o filme constrói um homem dividido. Um na Terra e o outro no espaço. Um que duvida, outro que resolve. E no meio disso tudo, se alguém que ensina, aprende, escuta e devolve. Mas devolve o quê? Respostas? Ou coragem? Porque o Rock não aparece como ameaça. Ele aparece como necessidade. A necessidade de continuar, de pensar, de não desistir. Rapaz, é lindo isso aí. E se for assim, talvez a maior descoberta científica do filme não seja um alienígena. Seja um homem finalmente conversando consigo mesmo. Se por um lado é maravilhosa a descoberta científica de um ser alienígena com possibilidade de comunicação, o filme que sobrou para mim, uma segunda chance do protagonista em ser, enfim, o que ele estava predestinado a ser. Um herói da sua própria história, minha gente. E talvez Rock não seja apenas um encontro, mas um espelho. Percebem? Percebe a camada metafórica disso? Percebe a camada psicológica disso? Rock em tela é fisicamente expressivo, intelectualmente capaz e emocionalmente justo. E não há nenhum momento em que você não queira carregar aquela pedra no colo. Jamie Ortiz faz um excelente trabalho de ventríloco aqui. Devoradores de Estrelas é uma ficção científica que explora nos confins do universo o melhor sentido da amizade. Mas não qualquer amizade. Aquela que te obriga a encarar quem você é quando ninguém está olhando. Vai te fazer rir, se emocionar e até pensar. Nota 8,4. É isso aí, meu povo. Até